Bom dia, bom dia. Quarta-feira, vamos lá, gente. Mais um dia aqui, né? Deixa eu ver qual que vai ser o nosso tema de hoje que eu coloquei aqui. Nós vamos falar hoje muito sobre honra. Ai, a ordem, o desejo e a honra. Né? Que são passos para a gente viver. Oi, Hélio, bom dia. Que bom ter você aqui. Vivendo mais o sobrenatural. É isso. Esse é o nosso tema de hoje. Vivendo mais o sobrenatural. É isso aí. A paz, Hélio. Um abraço pra você, viu? Senti sua falta ontem. Só um minutinho, gente, enquanto eu vou compartilhando aqui com algumas pessoas, eu já começo, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Oi, Cristal, bom dia. Seja bem-vinda. Márcia, bom dia. Bom dia, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre vivendo mais o sobrenatural. A gente fala tanto sobre estar focada mais no mundo espiritual e desviar, né? Não desviar, mas que o nosso olhar seja um olhar mais espiritual do que o olhar carnal, do que o olhar que a gente enxerga para as coisas materiais, aquilo que é palpável, né? Aquilo que se pode pegar. Que os nossos ouvidos sejam mais espirituais, que nós possamos sentir mais do que é espiritual. E o tempo todo falando sobre isso. Mas como nós temos corpo, alma e espírito, o corpo é que se prende mais à matéria, o corpo que se prende mais às preocupações, o corpo que se deixa envolver mais pelas coisas que acontecem para que isso atinja a mente, o coração e que aí venham doenças, né? Então, se o nosso foco está em abrir os nossos sentidos espirituais para que a gente viva mais o mundo espiritual, o nosso olhar, ele desvia. Então, mesmo que a gente está vivendo tribulações, vivendo dificuldades no meio do mundo material, do mundo físico, mas se os nossos sentidos espirituais estiverem abertos e conectados com o Espírito Santo, mais a gente vai entender do mundo sobrenatural e mais aquela paz, que é a paz que excede todo conhecimento, a gente vai ter. Beijo, Márcia. Bom ter você aqui também. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou trazer aqui alguns passos de como a gente se prender mais ao mundo espiritual. De como a gente ter essa experiência, sabe? De viver mais o sobrenatural mesmo. Gente, sobrenatural é algo que está fora do nosso natural. É algo que, quando a gente fala assim, você pensa talvez em coisas grandiosas, como milagres e tudo mais. Mas tem coisas muito simples, sabe? Que são do sobrenatural, mas se nós não estivermos sensíveis para poder perceber e sentir, isso vai passar despercebido e você não vai perceber. Mas quando você começa a desenvolver isso, através do que eu vou trazer hoje, os seus sentidos eles ficarão mais aguçados e você vai começar a perceber e viver isso. Porque para Deus, tudo já é natural. Para Deus não existe o sobrenatural, né? Então, se a gente for olhar assim para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para eles não existe, para os anjos não existem sobrenatural. Porque eles já vivem aquilo como algo natural. Então, só existe o sobrenatural para nós que somos humanos. Porque para nós aqui na Terra, o que está acima da nossa capacidade, a gente chama de sobrenatural. Mas no mundo espiritual isso é super real, é super verdadeiro, é simples e é tudo muito natural. E o que talvez você não saiba e que eu aprendi há pouco tempo é que a gente pode fazer com que isso, o sobrenatural, se torne também natural para nós. E isso vai ser de acordo com o estilo de vida que você resolve criar, que você resolve ter.
Isso vai ser de acordo com a intimidade que você resolve ter com Jesus. Isso vai ser de acordo com o quanto você se entrega para essa intimidade, o quanto você doa de você mesmo, o quanto você está rendida ao Espírito Santo para que ele faça em você aquilo que é necessário ser feito. E o quanto você entende também que nunca vai ser pela força dos nossos braços. Então você pode pensar em algo mais difícil que você precisa fazer, como por exemplo aprender uma nova língua, como por exemplo aprender uma nova profissão, como por exemplo conseguir encontrar uma solução para alguma dificuldade, né, algum problema. Você pode pensar ou se livrar de um egoísmo que você sabe que no íntimo você tem, de uma comparação que você faz com outras pessoas, ou com qualquer coisa que você acha que é difícil. E aí você pensa em fazer pela força dos seus braços, mas quando você entende que quando você está nesse sobrenatural, quando você vive mais no mundo espiritual, qualquer coisa que você deseje no seu coração, você vai conseguir. Mas não porque você vai conseguir, mas porque existe uma força que é do Espírito Santo, que ela é sobrenatural para nós, que ela tem o poder, através da graça de Jesus, de fazer tudo em nós. Então, não somos nós que vamos fazer nada. É Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos dar a força. E aí a gente só descansa, deseja e deixa com que Ele faça. Deixa com que Ele faça aquilo que precisa ser feito. Um dos problemas que a gente mais encontra de não conseguir resolver os nossos problemas, né, é justamente a gente querer fazer pela força dos nossos braços. Sendo que a gente pode somente se entregar para o Senhor, somente falar, Espírito Santo, olha, não estou dando conta, me ajuda, né? O que eu faço? E aí, o primeiro passo para a gente viver nesse mundo sobrenatural é você crer que você tem toda a força através do seu Espírito, através do Espírito Santo que habita em você. Hoje eu estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, e lá ele fala, né, sobre ele pela força do Espírito dele. Deixa eu só ver aqui onde que tá, para eu ler só esse pedacinho para vocês, que isso aqui eu nem tinha programado para falar, mas fez parte da minha oração hoje de manhã e me tocou bastante a forma como ele colocou aqui, sabe? Tá em Romanos, bem lá no comecinho de Romanos. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho, que eu não tinha separado isso. Aqui ele vai falar... Hebreus... Carta a Timóteo... Minha Bíblia, ela tem as folhas tão fininhas que às vezes eu achei, tá aqui. Diz assim, olha, lá no primeiro capítulo, no verso 8, Paulo, ele tinha um desejo de visitar Roma, mas nesse momento ele estava preso. Então ele disse assim, ó, primeiramente eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Então aqui Paulo, ele estava preso e ele dizia que servia no espírito dele, ele servia e orava pelas pessoas. Então o Espírito Santo, ele dizia para Paulo, mesmo ele estando preso dentro da prisão, ele não estava sabendo de nada carnalmente, né, com os olhos físicos, ele não estava enxergando o que estava acontecendo, mas em espírito ele sabia que aquela cidade estava precisando de oração, que aquela cidade estava sendo evangelizada, e ele servia no espírito dele aquelas pessoas através da oração, através da intercessão. E ele servia, e tanto é que ele escrevia cartas e direcionava a essas cidades. Então, o primeiro passo para a gente viver no sobrenatural é a gente crer verdadeiramente que existe um Espírito que é santo, que habita em nós. E nós não podemos diminuir isso em nós, sabe? O que eu mais lamento é por quantos anos da minha vida eu não entendi isso. E quantas pessoas hoje ainda não entendem um poder que existe do próprio Espírito de Deus que habita em você. Esse poder, ele é ilimitado. Então, entender que em espírito você pode servir a Deus.
Mesmo que fisicamente você não faça alguma coisa, mas em espírito você pode. Porque em espírito o tempo todo você está comunicando o seu coração ao coração de Deus. E você está ouvindo o que Ele diz para você. E em espírito você age. O segundo é você entender o poder da palavra, que nós já falamos. Mas hoje eu vou trazer isso de uma forma diferente. Porque tudo que Deus criou funciona por uma ordem. E quando Ele deu essa ordem, Ele deu através da palavra. Então, quando nós entendemos, primeiro, que existe um Espírito que tem todo o poder em você, basta que você o deseje, que você queira isso, que você queira ser usado através desse Espírito Santo. O segundo é você entender que tudo Deus deu ordens. E essas ordens, elas foram dadas através da palavra. E se é o próprio Espírito de Deus que habita em você, logo, para que as coisas aconteçam, você precisa também dar ordens. E através da palavra, para que o sobrenatural aconteça, para que você entenda o mundo espiritual, você precisa dar ordens através da sua palavra. E aí tem esse versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 1, que ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, olha só essa parte, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando ele diz assim, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso quer dizer que todo o poder de Deus, ele vai ser liberado através da palavra. O dia que a palavra do poder de Deus for removida, por exemplo, a terra, ela acaba tudo. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela tem todo o poder. E quando você entende que Deus, o Espírito dele habita em você, e você se permite, através das palavras, dar ordem e declarar também as coisas, isso é o que vai sustentar tudo aquilo que você precisa fazer. Foi o que eu falei, né? Eu já falei sobre esse pedacinho de Hebreus. É que, às vezes, dentro de um contexto, eu preciso repetir para que faça sentido para quem tá assistindo pela primeira vez, e também para que a gente possa relembrar, porque até para mim isso é importante também. Então, tudo ele é sustentado pela palavra. O poder só sairá de nós se nós dermos uma palavra. E essa ordem que temos é que sustenta todas as coisas. E hoje, o foco na palavra é no sentido mesmo de dar ordens através da palavra. Por exemplo, quando os anjos, eles não seguiram a sua hierarquia e a sua ordem, a ordem que eles tinham de hierarquia, né? Os anjos, Lúcifer, por exemplo, eles foram expulsos. Né? Lá em Judas 1,6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então ali, vocês já sabem, né? Lá em Gênesis está escrito que Lúcifer caiu como uma terça parte dos anjos, porque ele não aceitou uma ordem de hierarquia, e ele quis ser superior ao Senhor. Então, a ordem para Deus das coisas, o mundo espiritual, ele é regido através de princípios, através de ordens. E se nós não seguirmos essa ordem, nós não vamos entender o mundo espiritual, e muitas coisas às vezes não vão acontecer porque você não seguiu a ordem. E declarar com a palavra, por exemplo, entender o poder da palavra, é uma ordem que o Senhor nos deu. É uma ordem. Então, é nesse sentido, como eu já expliquei o que é o poder da palavra, agora é você entender que o poder de você declarar com a palavra é uma ordem do Senhor. Né? Ele declarou pra gente essa ordem. E assim como ele declarou que existia uma hierarquia ali na ordem dos anjos, e aquilo foi rompido. E o primeiro passo para que a gente, depois de entender tudo isso, que o poder do Espírito Santo habita em você, que você precisa seguir os princípios como a ordem da Bíblia, né? Para que as coisas aconteçam, isso é declarar com a sua palavra. O primeiro passo é você desejar. O desejo, quando ele vem profundamente, lá no íntimo do seu coração, que você deseja ardentemente aquilo, o desejo vai fazer com que você dê ordens. O desejo vai fazer com que você declare.
O mundo, ele entende esse princípio do desejo melhor do que muitos cristãos. Infelizmente, eles frequentemente usam isso de forma errada. Por que que eu tenho isso escrito aqui? Porque, assim, existe muitas pessoas que utilizam de muitas ferramentas para falar que através do desejo, através da declaração da palavra, as coisas vão se realizar, as coisas vão concretizar na sua vida. Muitos tipos de terapias, de diversas formas, onde eles utilizam esse desejo para que o mundo espiritual se manifeste e que pessoas sejam curadas. E realmente as pessoas são curadas, de muitas formas, né? Só que qual que é o grande problema? É que essas pessoas não colocam o Espírito Santo como guia de tudo isso. Não colocam Jesus Cristo como esse caminho que vai levar a Deus e que através dele vai fazer a cura, que através dele as coisas vão acontecer. Então, muitas vezes, coisas que parecem ser boas, pessoas que trazem estudos que parecem ser bons, não são. Até que trazem cura. Eu já vi tantos casos de cura, já vi, de pessoas falando, dando testemunho de como elas foram curadas através de terapias, mas que a gente sabe que eram terapias que não envolviam a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas foram curadas através de meditações, mas que não envolvia o Espírito Santo e não envolvia Jesus? Então, assim, se tudo isso houve cura, se tudo isso houve manifestação de alguma forma no nosso corpo carnal, mas se não foi através da presença do Espírito Santo, se não foi através de Jesus Cristo, que é o único que nos leva ao Pai, de que forma foi? Só existem dois lados, né? Ou é o lado do Espírito Santo, o lado de Deus, de Jesus, da Trindade, ou é o outro lado. Só que muitas vezes o inimigo, ele vai usar de artimanhas como se tudo fosse maravilhosamente bem, como se tudo fosse bom, como se não tivesse perigo nenhum, ainda trazendo curas para as pessoas, porque assim, se ele entende, você imagina, Lúcifer e todos os anjos caídos, eles já existem desde a criação. A quantidade de anjos, não sei se você já parou para pensar nisso, mas tanto os anjos do Senhor como os não, a quantidade de anjos caídos e os que não, e os do Senhor, eles não mudaram de quantidade, porque eles foram criados apenas uma vez por Deus. Todos eles foram criados por Deus e apenas uma vez. Então a mesma quantidade, ela permanece eternamente. É a mesma quantidade sempre. O único que tem o poder de multiplicar somos nós, né? Porque o Senhor vem e nos sopra o seu Espírito, mas nós também já existimos nele desde antes da fundação do mundo. Mas aqui na Terra nós somos multiplicados, mas os anjos não. Eles têm a mesma quantidade sempre. E quando Lúcifer caiu com 1/3 dos anjos, ele já conhece todos os princípios, ele conhece todo o mundo espiritual, ele conhece todas as leis que regem o mundo espiritual. Eles conhecem tudo, muito mais do que nós. E da mesma forma que a Trindade, que os anjos, eles nos falam a respeito do mundo espiritual da parte de Cristo, de como nós podemos agir, de como nós podemos interferir nesse mundo espiritual, através da palavra, através da declaração de poder, através de uma ordem que precisa ser seguida, através da honra, que eu vou falar aqui mais para frente, outro dia, e de tantos outros princípios, eles também conhecem tudo. Então, isso tudo também é ensinado às pessoas que não conseguiram entender ainda, pessoas boas, muitas, né, a maioria das vezes, pessoas até boas. Só que essas pessoas ainda não conheceram Jesus. E elas se deixam influenciar por esse ensinamento, mas que não vem do Senhor. Porque se não é o Espírito Santo que ensina, quem é? E aí eu já me perguntei muitas vezes, eu falei assim, mas por que pessoas que não seguem Jesus Cristo promovem tanta paz nos lugares onde elas estão? Por que pessoas que não seguem Jesus Cristo conseguem promover curas? Por que pessoas que não seguem Jesus Cristo conseguem estabelecer, liberar enfermidades? Fazer com que essas pessoas sejam curadas de suas doenças? Por que pessoas que não seguem Jesus Cristo e não têm o Espírito Santo dentro delas conseguem fazer tantas coisas poderosas, né? Tantas coisas poderosas, se elas não têm o Espírito Santo dentro delas? E essa era uma pergunta minha, que eu me fazia. E aí o Senhor foi me mostrando tudo isso conforme eu fui estudando a Bíblia. E Ele foi me mostrando como que o poder espiritual
Do outro lado, eles conhecem de tudo e eles sabem de tudo. E basta a pessoa não estar preparada e ela se deixa influenciar por essas outras terapias que não envolvem o Senhor. E aí conseguem sim a cura, mas não é através do Espírito Santo. E aí que está o perigo. Porque essas pessoas vão buscando poder para fazer essas outras coisas, mas não é através do Espírito Santo. E na Bíblia ela é muito clara. Nós só vamos ter a eternidade, a nossa vida é eterna, a salvação, e vamos conseguir viver uma vida, né, eterna ao lado do Senhor, somente se nós acreditarmos em Jesus Cristo, que Ele que nos liga até o Pai, porque Ele é o caminho. E somente se o Espírito Santo vier fazer morada em nosso coração. E aqui eu deixo um alerta para você. Você que talvez goste de estudar terapias, você que gosta de estudar coisas diferentes que acontecem, né? Eu mesma sou uma estudiosa disso, eu gosto muito de estudar. Mas hoje eu tenho esse cuidado. Será que esse tipo de aplicação envolve a presença do Espírito Santo? Quem é que está conduzindo? Se sim, eu quero. E se não, eu não quero. Simples assim. E aí você rejeita a outra parte que não é. Porque só faz sentido se vier do Espírito Santo. Se não for, é um outro Espírito que comanda e que não é o Espírito Santo. E aqui foi para mostrar para você essa questão do desejo, porque essas pessoas desejaram, essas pessoas declararam pela palavra e elas conseguiram, só que elas conseguiram pelo lado que não era do Espírito Santo. E nós podemos fazer isso. Só que, às vezes, sabe o que acontece? Você escuta tantas pessoas falando que fizeram essas coisas, que conseguiram essas coisas através de um lado errado, que você fica assim, será que eu posso usar da declaração de palavra? Será que eu posso usar do desejo do meu coração? Será que eu posso usar? Porque será que isso é da Bíblia? Será que o Senhor, que eu posso fazer isso? Será que eu não vou estar sendo contra o que o Senhor quer que seja? Isso confunde a mente, né? Confunde a mente, porque você quer fazer o que é certo, mas você não sabe se pode fazer. Você quer se envolver no mundo espiritual, mas você não sabe como fazer e não sabe se pode. E se eles podem fazer isso para a parte do mal, por que nós que somos cristãos, que temos a presença poderosa do Espírito Santo em nós, não podemos fazer para o bem? Né? E fica essa pergunta. Nós precisamos e devemos nos posicionar e levantar e começar a agir de uma forma correta, mas dentro e sendo guiados pelo Espírito Santo. E aí o desejo, primeiro você vai precisar entender o que realmente você... quais as coisas que você realmente quer alcançar. Isso também eu já falei no outro momento, né? E eu vou ler de novo mais um trechinho de Hebreus 11, que ele diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui está falando do quanto eles desejaram essa promessa. Então, assim, o primeiro passo para você entender andar no mundo espiritual e viver o sobrenatural, depois que você entendeu do poder do Espírito que habita em você e que você tem uma ordem de declarar através da palavra, é você entender o que você deseja, o que você quer para a sua vida, o que você deseja do seu coração. E não ter, assim, sabe, vergonha nenhuma, porque o Espírito Santo ele já conhece totalmente o seu coração. Se você quer, sim, morar numa casa melhor, que você fale, eu desejo ter uma casa melhor. Não importa se sejam coisas materiais. Se você deseja mudar de cidade, mudar de emprego, se você deseja ser uma pessoa mais amorosa, se você deseja enxergar no olhar das pessoas mais amor, sabe? Não importa o que você deseja, mas que você deseje isso do fundo do seu coração. Porque se você está desejando com o motivo correto ou não, o Espírito Santo saberá disso. E ele vai testificar no seu coração se a sua motivação está errada. E se tiver, ele vai mostrar isso para você. Porque isso só vai dar certo e acontecer se o motivo do seu coração estiver certo. Então, o primeiro passo é desejar. O segundo, desejou, é a honra. Gente, a honra é tão importante.
E tem aquele versículo bíblico onde ele fala da honra, mas ele fala da honra aos pais, né? Que ele fala justo assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa honrar? Significa valorizar, ter algo em autoestima. É quando você valoriza demais, você entende o quanto aquela pessoa foi importante na sua vida e você honra aquela pessoa. E aqui ele está falando especificamente de pai e de mãe, que é a única promessa, o único mandamento com uma promessa no final, né? Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá vida longa na terra e você vai bem. Olha só que lindo. Só que aí a honra, esse é um princípio muito poderoso. E você só recebe plenamente o que você honra verdadeiramente. E aí é preciso você se limpar da desonra para se tornar um vaso de honra. Tem uma passagem também que fala de nós sermos um vaso de honra para o Senhor. E é tão linda essa passagem. Ela está lá em 2 Timóteo 2:20. Diz assim, olha, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então aqui ele deixa como uma escolha, porque se ele diz que nós podemos escolher ser vasos de honra e que nós podemos escolher ser vasos de barro, aqui ele deixa como escolha para nós, o que nós queremos ser. E a partir do momento que nós escolhemos, lembra do desejo? Primeiro você deseja, a partir do momento que você escolhe ser um vaso de honra para servir ao Senhor, aí você vai estar já honrando esse princípio que ele é poderoso na Bíblia. E quando ele fala em honrar, que nós também demos o exemplo de pai e de mãe, ele não se refere aqui em honrar somente isso, não. Em honrar as coisas do Senhor. Aqui ele fala de você honrar as pessoas, ou seja, você atribuir um valor especial àquilo que lhe atribuiu algum tipo de... aquilo que foi importante para você. Por exemplo, tem uma pessoa que te ajudou muito a fazer um determinado trabalho, sabe? Mesmo que você pagou pelos serviços daquela pessoa, mas ela trabalhou tão bem, ela se dedicou tanto, ela deu tanto amor por aquilo que você honra aquela pessoa. Você pode honrar com um abraço, com uma gratidão verdadeira, você honra orando por ela, você honra essa pessoa entregando algum mimo, algum presente para ela, você honra aquela pessoa de alguma forma, sabe? E nós, né, seres humanos, às vezes se a gente estiver focado só assim em nós mesmos, a gente se torna muito egoísta, e principalmente no mundo material. Você às vezes começa a pensar que somente porque você pagou pelos serviços das pessoas, elas fizeram já por onde já foi merecido somente por você pagar para aquela pessoa. E não, nós precisamos olhar o espírito da pessoa, sabe? Quando nós aprendermos a enxergar o coração das pessoas, e é isso que o Senhor quer. Ele quer que o seu espírito seja como o espírito de Paulo, que estava lá dentro da prisão, mas que ele servia ao Senhor em espírito. Ele podia sentir os corações daquelas pessoas que estavam buscando o Senhor. Isso que ele nem estava vendo fisicamente. Às vezes, o ver fisicamente prejudica mais do que se a gente não estivesse vendo. Porque se você não estivesse vendo, você ia usar apenas do que vinha na sua memória. Você ia usar apenas da sua imaginação espiritual. E aí seria até mais fácil servir. E é por isso que quando as pessoas nos prestam serviços, ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de serviço, seja ele remunerado ou não, nós precisamos enxergar o coração dessa pessoa. E quando a gente aprende a enxergar o coração da pessoa, e isso o Espírito Santo ele te capacita a fazer isso, a gente consegue ler o que está no coração dele, você consegue entender se a motivação do coração dele está sendo sincera ou não. E a gente até deixa, né? Você sabe quando fechar negócios com a pessoa e quando não fechar. Quando você deve aceitar um trabalho e quando você não deve. Porque nós começamos a ficar sensíveis a isso, sabe? Isso é servir no espírito. Isso é você enxergar o coração da pessoa. E quando ela mesmo que remunerado, mas você enxerga como aquela pessoa fez tão bem aquele tipo de trabalho para você, você honra aquela pessoa. Você honra de diversas formas que é possível honrar.
Então a honra, ela não está ligada somente a nós sermos vasos de honra, que é o que nós precisamos ser, né? Nós que somos cristãos, que estamos buscando viver essa verdadeira identidade de Cristo em nós. Honrar o nosso pai e mãe, porque independente de como seu pai e a sua mãe tenham sido, do que eles fizeram, eles te deram a vida, e esse é o mais bem precioso. O Senhor escolheu eles para que te trouxessem aqui neste mundo. Então, honrar pai e mãe é o único mandamento com uma promessa, porque você vai bem e terá vida longa. E honrar as pessoas. Você honra o sobrenatural também, sabe? A gente precisa honrar aquilo que o Senhor coloca em nossa vida. O Senhor fala o tempo todo na Bíblia sobre anjos, por exemplo. Nós temos os nossos anjos protetores. E no Novo Testamento ele até fala mais do envolvimento do quanto os anjos ajudaram as pessoas do que até no Antigo Testamento. Quando você começa a entender, se eu não me engano, tem umas 180 citações de anjos. E quando você começa a entender sobre o mundo sobrenatural, sobre o mundo espiritual, a gente honra todos. Honra os anjos, não adorá-los, né? Adorar, a gente adora somente a Deus. Mas a gente começa a honrar tudo que o Senhor criou. Tudo o que Ele fez, tudo o que rege a nossa vida, tudo que move o mundo espiritual. E aqui na Terra, tudo o que nos traz essa paz, essa alegria, tudo que nos envolve. Honrar. Então, que a vida de um cristão verdadeiro tem que estar a honra presente. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora, a gente estava falando de como viver esse mundo espiritual, mais no sobrenatural, entender a presença poderosa do Espírito que está em você, que é o Espírito de Deus. Ele não é seu, ele é de Deus colocado em você. E esse Espírito ele tem um poder incrível de fazer de você aquilo que você não é capaz de fazer, porque é pela graça de Jesus. O segundo é você entender que você tem que dar ordens, declarar através da palavra. E primeiro, para fazer tudo isso, você precisa desejar, identificar aquilo que você quer e com o motivo certo no seu coração. Segundo, você precisa honrar o sobrenatural, você precisa honrar as pessoas, você precisa honrar os seus pais, honrar o que as pessoas fazem para você. A honra e desonra, elas podem ser expressas e através de várias formas. E isso a gente precisa também prestar atenção. Tanto a honra quanto a desonra, elas estão presentes nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas palavras. Mas isso tudo, pensamento, ação e a palavra, a origem de tudo isso, ela vai vir aqui, ó, do seu coração. Por isso que lá em Provérbios o Senhor fala que do nosso coração é que jorra, né, fontes de água viva, do nosso coração. Então, por isso que a gente tem falado tanto aqui nas outras lives também da importância de você se interiorizar, de você olhar para o seu coração e verificar tudo que está de errado nele, tudo que não condiz com a palavra do Senhor e pedindo o Espírito Santo para ir limpando e para te purificando. Porque os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, elas vão ter origem no coração. Então, se tudo isso não estiver de acordo, isso vai servir para uma desonra. Mas se tiver como vaso pronto, um vaso do Senhor que você está preparado, isso vai servir para honrar. Nos evangelhos, nós vemos uma recompensa completa, parcial ou a ausência de recompensa, dependendo do quanto as pessoas honram o sobrenatural e esse canal do sobrenatural. Olha que forte isso, hein? E o exemplo disso está lá em João, no capítulo 4, que ele diz assim: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Aqui Jesus, ele não recebeu a honra que ele merecia receber. Não porque ele precisava, mas você percebe? Olha como é forte isso. Você acha que Jesus, ele tinha necessidade de se sentir honrado? Sendo que ele era um com o Pai? É um com o Pai? Você acha que quando ele viveu aqui na Terra, ele, por si mesmo, ele tinha necessidade de ser honrado? Não. Jesus, ele já tinha tudo. Ele não tinha necessidade de alguém chegar para ele fazer a honra por ele. Só que isso é um princípio. Isso é um princípio. E pelo fato das pessoas naquela cidade não terem honrado ele, não terem honrado com esse princípio da honra,
as coisas não aconteceram, os milagres não aconteceram. Então percebe como isso é um princípio espiritual e sobrenatural, a honra? E aí leva a gente para fazer uma reflexão, assim, na nossa vida. Quantas vezes eu desonrei o meu pai, a minha mãe, as pessoas que convivem comigo, pessoas que aparentemente fizeram coisas para mim e eu não valorizei, eu não dei o valor devido. Quantas vezes que eu não honrei com as pessoas, sabe? E aí você começa a pensar assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você não honrar, a outra coisa também é você desonrar, né? Que é propositadamente, que é você intencionalmente você promover uma desonra. Mas em qualquer uma delas, você não assumiu o princípio de honrar. Ou quando você deixou de honrar, ou quando você fez uma desonra intencional. Então, de qualquer forma, ali você não honrou. E por você não honrar, foi um princípio que você não atingiu no mundo espiritual. Foi um princípio que você não superou ali. E por você não ter honrado com esse princípio da honra, coisas deixaram de acontecer na sua vida. E a gente nem percebe, a gente nem sabe que não aconteceram por esse motivo. Mas aqui fica muito claro que Jesus, ele não fez os milagres porque ele não recebeu a honra que ele precisava receber naquele lugar. E isso não é porque Jesus precisava da honra, mas é porque era um princípio que as pessoas tinham que seguir. Você consegue perceber assim? Será que eu estou conseguindo ser clara? Do quanto isso é forte, do quanto isso é necessário, do quanto isso é preciso? A honra, ela faz João 4, 43 ao 45, Hélio. João capítulo 4, do verso 43 ao 45. E aí lá em Marcos, no capítulo 6, 4 e 5, ele diz assim: E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, não existe profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, poucos, impondo-lhes as mãos. E lá em Marcos ele complementa, não há profeta sem honra. Quando ele diz não há profeta sem honra, significa que se a pessoa que está ali para servir, né? Se a pessoa que está ali para fazer algo por você, você não honrar aquela pessoa, por mais que aparentemente você tenha recebido alguma coisa, isso não vai ter valor no mundo espiritual. Você pode até ter valor aqui no mundo terreno, no nosso mundo natural, mas espiritualmente falando, você não vai se desenvolver. Então vai ficar ali na carne e no máximo na alma, mas não vai subir ao seu espírito. Porque você não entendeu que para mover o mundo espiritual, para entender o sobrenatural, você precisa honrar. Nesse contexto, eles não honraram Jesus, portanto não receberam o poder sobrenatural dele. E lá em Marcos 6,3 ele diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Você só experimentar a medida do sobrenatural que você realmente honrar, o que significa valorizar e ter autoestima. Sem o Espírito Santo, você nunca terá um estilo de vida sobrenatural. E se ele não for verdadeiramente honrado, valorizado, desejado, respeitado, estimado, ele simplesmente não vai se expressar. Porque o Espírito Santo, ele vive pela lei da honra. Então agora a gente já está falando de honrar o Espírito Santo. Olha como é forte isso. Foi o que eu falei no começo, que eu demorei, eu mesma, Fabiana, eu levei assim bastante tempo para entender o poder do próprio Espírito de Deus que habita em mim, sabe? E de honrar, de desejar, de querer esse Espírito Santo. E ele tá aí, ó, dentro de você também. Mas o quanto de honra você tem dado a ele? O quanto de valor, de autoestima você tem dado ao Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. É uma pessoa que te capacita a fazer coisas inimagináveis, que você nem imagina. Sabe, eu já vi pessoas aprendendo línguas diferentes porque elas precisavam viajar para o exterior em questão de pouco tempo, mas porque elas estavam sendo movidas no sobrenatural e o Espírito Santo concede esse poder de quando necessário, né, para a obra do Senhor, para fazer o que precisa ser feito, se for com a motivação certa, de te ensinar a aprender novas línguas. Eu conheço uma moça de 27 anos, hoje ela fala 7 línguas. Ela roda o mundo todo e o país que ela chega,
ela honra ali ao Espírito Santo, ela começa a estudar um pouquinho da língua sozinha mesma e já aprende ali a língua daquele país e ainda é capaz de falar com o sotaque daquele país. Você tem ideia do que é isso? Do poder do Espírito Santo que habita dentro de você e do quanto ele é capaz de fazer através da sua vida? E nós precisamos honrar isso. Nós precisamos honrar porque Jesus Cristo ele morreu por causa disso. Jesus Cristo ele foi humilhado por causa disso. Ele foi crucificado por causa disso. Ele sofreu todas as suas dores, as nossas, para poder que esse Espírito pudesse vir para você. Então nós precisamos honrar esse Espírito, nós precisamos desejá-lo. E em João 16:12, para complementar, e a gente já está finalizando, ele diz assim, ó: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aqui fica claro que nós nunca devemos buscar a honra para nós mesmos, sabe? Nós não devemos buscar essa honra, esse poder do Espírito, tudo isso para nós mesmos. Nós temos que entender que tudo isso é para ser usado a serviço de Jesus para as pessoas. Para as pessoas. Então, quando nós honramos, quando nós desejamos, quando nós valorizamos e queremos realmente a presença do Espírito Santo em nós, ele vai se expressar através da nossa vida. E a pergunta que eu falo para você hoje é: você já parou para pensar hoje nessa honra devida ao Espírito Santo na sua vida? Você já desejou ele assim verdadeiramente? Assim, Espírito Santo, eu quero, vem aqui, toma conta de mim. Vamos juntos fazer o que precisa fazer, o que o Pai já reservou para que eu fizesse. Eu quero, eu desejo que você tome conta da minha vida e que você se expresse através de mim. Você já fez isso? Ou você não quer? Ou você quer ficar quietinho no seu canto, sem honrar mesmo ao Espírito Santo, sem dar o valor devido para ele e sem usar dos poderes que ele te deu, né? Que ele vai te dar, se você desejar, a partir de agora. E quando eu volto à parte de falar honrar a todos, isso está lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 17, que ele diz assim, ó: honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Olha outro versículo que ele fala bastante sobre honra, e honrar a todos, a todas as pessoas, honrar ao rei, honrar o mundo espiritual, honrar tudo, gente. Tudo você precisa honrar. Que bom, Hélio, que bom. Eu tenho certeza que ele já está agindo muito na sua vida através disso, né? Muito mesmo. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Isso aqui está lá em João 5:22. Aqui ele está dizendo que quem não honrar Jesus Cristo, quem não honrar ele, não honra também a Deus, não honra o Pai, porque foi o Deus que enviou Jesus. Então, se hoje você participa de alguma instituição ou de algum lugar onde vocês falam somente de Deus, mas não dão a devida honra a Jesus Cristo, e se você está ouvindo essa live agora, eu recomendo para que você possa ler esses versículos bíblicos. Pega a Bíblia, se você não tem o hábito de ler, vai na internet, procure esses versículos que eu estou citando e peça para que o Espírito Santo te direcione, porque não existe honra sem Jesus Cristo, não existe honra que é dada a Deus sem a presença de Jesus, sabe? E lá em Marcos 14:9, só para finalizar mesmo, ele diz: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela faz será contado em sua memória. Honrar tudo o que pode ser, tudo. E tome uma decisão de honrar tudo que vem de Deus. Se eu tiver que cometer, por exemplo, erros, é melhor eu cometer em excesso do que a menos, né? Então, eu honro os anjos, sim. Eu sei que eu adoro somente a Deus, mas eu honro a presença dos anjos. Eu honro o sobrenatural, eu honro a criação do Senhor, eu honro as pessoas que estão na minha vida, que prestam serviços para mim, que me fazem algo. Eu honro os meus amigos, sabe? Eu honro o meu pai, a minha mãe, eu honro os meus filhos.
eu honro os meus irmãos. A gente precisa aprender a honrar, a gente precisa aprender a olhar para as pessoas e entender que dentro delas existe algo poderoso também, que é o mesmo Espírito que habita em você. E que nós precisamos honrar isso. E quando nós entendemos essa questão da honra, você percebe que não vai sobrar espaço para que você não tenha amor por essa pessoa, para que você não perdoe essa pessoa, porque a honra é um princípio, assim como o perdão. Sem o princípio da honra, coisas não vão acontecer na sua vida. E é isso, gente. Fiquei feliz de falar sobre isso aqui com vocês hoje. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Sim, Marinalva, toda honra e toda glória ao Senhor. E que nós honremos tudo que vem do Senhor, né? Um beijo, gente. Até amanhã, quinta-feira. Até mais.